Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aí juntos. Estou vendo que nós já estamos aqui com 14 pessoas online. Que maravilha! Que bom é ter você aqui conosco. Seja bem-vindo e vamos lá. Olha só, eu já quero lembrar você de que hoje nós estamos no terceiro dia do nosso curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Nós já estamos no terceiro. E aí eu quero fazer uma pergunta. Como é que foi o seu dia? Foi mais difícil do que ontem ou foi mais fácil do que ontem? Então já coloca aqui no chat, até para você dar sua presença, marcar sua presença, coloque aqui no chat. Hoje foi melhor do que ontem ou hoje foi mais difícil do que ontem? Estou aguardando aqui sua resposta. Vamos ver aqui o chat. Enquanto o pessoal coloca aqui no chat. Deixa eu lembrar você também sobre a nossa aula de ontem. Ontem nós estivemos com o Dr. Benício e ele nos deu algumas dicas muito importantes. Eu não sei se você vai se lembrar, mas ontem ele deu um número mágico de quantos dias a nicotina sai do nosso corpo. Então, quantos dias se ficarmos sem fumar para a nicotina sair do nosso corpo? Você se lembra também quantos dias são? Coloca aqui no chat se você se lembra. Ó, a Suzimara está dando boa noite para todos. E ela disse que hoje foi mais difícil do que ontem. Silmara. Mas lembra do número mágico? Vamos ver se vocês se lembram quanto que o Dr. Benício falou ontem. 3 dias, isso, exatamente. Então ele disse que a partir do terceiro dia começa a ficar mais fácil, né? Porque a nicotina já deixou o corpo, e como a nicotina é a substância que causa essa vontade, essa dependência, então ela fora já é uma coisa a menos, né? Legal. Quem mais aqui consegue comentar para a gente como é que foi o dia? Foi mais fácil, mais difícil? Eu vou perguntar também se temos aqui alguém que conseguiu ficar sem nenhum cigarro no dia de hoje. Coloque aqui no chat também. E enquanto você vai colocando aqui no chat, eu vou acompanhando aqui o chat, enquanto você coloca aqui. Eu gostaria de lembrar sobre alguns pontos que a gente precisa relembrar, né? Então, ó, alguns anúncios importantes. O nosso curso tem um chat no WhatsApp, onde você pode interagir. Mas esse chat ele fica aberto das 7 horas da manhã até as 9. Então, aproveite esse momento para você ter a interação, colocar as suas dúvidas, colocar as suas perguntas, quem sabe entusiasmar as outras pessoas, ou quem sabe colocar as suas dificuldades também, falando assim, olha, hoje está sendo muito difícil, mas eu decidi, vamos junto. Ou se você acabou fumando um cigarro ali, coloca ali, dizendo, olha, eu fumei, mas estou firme, estou no propósito ainda. É importante que você interaja conosco. A Ruth disse aqui que ela achou que foi mais fácil. Ela fumou um cigarro hoje e só tem mais um e não saiu para comprar. Isso aí, Ruth, parabéns, e parabéns pela decisão. Lembrando também, ontem o Benício falou com a gente, é importante a gente lembrar, isso não é uma competição. Todos vocês são vitoriosos quando se propõem a atingir uma meta. Então, só o fato de estar aqui, isso já é uma vitória tremenda, né? Então, vamos lembrar, amanhã, das 7 às 9 horas, nós teremos um momento de perguntas e respostas, e o palestrante de hoje vai se comprometer a responder essas perguntas com todo carinho, né? E com toda atenção. Se você perdeu algum vídeo,
não se preocupe também. Nós temos a gravação desses vídeos até hoje, né? Vamos gravar o vídeo de hoje também e vamos disponibilizar para que você tenha acesso, ou até mesmo para que você possa encaminhar para os seus amigos, para que eles também possam aproveitar essa oportunidade. O vídeo de ontem já foi disponibilizado e o de hoje será disponibilizado amanhã, até o meio-dia, mais ou menos, a gente já está entregando aí para vocês. Eu gostaria de saber se nós temos alguém que está entrando hoje aqui no nosso chat. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Dá uma boa noite aí, se tem alguém chegando pela primeira vez, dá um joinha. Se você está aqui desde o primeiro dia, bate uma palminha aí, ou então dá boa noite também. Estou aguardando vocês responderem aqui no chat. Então, se você entrou hoje, dá um joinha. Se você já está conosco há 3 dias, então manda uma palminha aí ou um boa noite. Olha aqui, o Josué está conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo, Josué. E se você já teve a oportunidade de assistir os vídeos, ótimo. Se não teve a oportunidade ainda, o link está lá no grupo. Se você não tiver acesso, dá um toque aqui para a gente que a gente encaminha ele de novo. Micael está dizendo que está aqui com a gente a primeira vez também. Seja bem-vindo. Ah, Abigail deu um toque aqui que ele entrou hoje. Legal, Micael. A mesma coisa. Se você tiver a oportunidade de assistir os vídeos, os links estão lá, né? Quem sabe você já até viu. Ah, legal, Josué. Ele disse que ele vai assistir hoje no final do dia. Nós vamos encaminhar novamente lá no grupo, então, na ordem do primeiro e do segundo, para ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? Legal. Quem está aqui conosco desde o primeiro dia? Eu vi aqui que a Suzimara é o nome que está bem comum aqui. Quem mais? Deixa eu ver se eu lembro, enquanto as pessoas... A Ruth também. Elaine. Legal, pessoal. Muito bom saber que vocês estão aí conosco, né? Estamos com 21 participantes já. E daqui a pouco nós teremos a nossa dica do dia. Falando na dica do dia, você se lembra da primeira dica? Você que esteve aqui desde o primeiro dia? Então, a primeira dica tem a ver com os pensamentos, né? Então, olha, nós não podemos controlar os nossos pensamentos, eles vêm na nossa mente, mas depois que eles vêm, a gente pode falar para eles, para. E aí, nós podemos controlar eles a partir deste momento. Uma dica que nós tivemos também ontem, né? Isso foi ontem, sobre a respiração. Então, hoje eu acordei, fui lá fora, abri a janela, e aí eu fiz um exercício de respiração. E antes de dormir, eu vou fazer de novo. Então, lembre-se você também, respirar profundamente, né? Encher o peito por 4 segundos, segurar a respiração por 6 segundos, e depois ir soltando devagarzinho tudo que está no pulmão por mais 6 segundos para oxigenar o corpo, né? Isso também vai ser muito importante. Então, eu estou com minha garrafinha me acompanhando para me hidratar todos os dias, todo momento. E hoje eu comecei a fazer a respiração e vamos ver qual dica que nós teremos para hoje daqui a pouco, né? Eu vou chamar a Abigail, ela vai entrar aqui conosco, deixa eu ver. Aqui, Abigail. Tudo bom, Abigail? Boa noite, Eric, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos. E os que entraram hoje, os que já estão outros dias, muito feliz de recebê-los. Até o Jimmy está ali. Jimmy dos Estados Unidos, bem-vindo por aqui. Muito bem. Hoje vamos ter outra dica a mais para ajudar na desintoxicação, para vocês poderem se libertar mais rápido, né, da nicotina e poderem se sentir melhor mais rapidamente. Hoje veremos com a nutricionista Silvana Pereira, é a esposa do Dr. Benício que falou ontem. Sim, ela vai nos ensinar um suco detox, sim? Os famosos sucos detox, ela irá explicar um pouquinho qual que é a importância, né, disso, e ali vocês vão poder observar, né, também a preparação.
Então, vamos à dica do dia de hoje, sim? E ali vocês vão aproveitar. Não se preocupem que os ingredientes, tudo certinho, estarão ali no PDF que será enviado para vocês no grupo, certo? Então, vamos lá. Só um minutinho. Do suco detox. Em primeiro... Olá, queridos. Meu nome é Silvana, sou nutricionista na Clínica Spa Vida Natural e estou aqui para compartilhar com vocês benefícios do suco detox. Em primeiro lugar, é necessário explicar que, apesar do nome detox, os sucos não necessariamente eles têm a capacidade de desintoxicar o corpo. Esse papel é executado por órgãos específicos, como pulmões, pele, rins, fígado e intestinos. No entanto, os ditos sucos detox, eles podem contribuir para o bom funcionamento desses órgãos, devido à presença de bons nutrientes e a quantidade de água presentes nessas bebidas, tá? Esses nutrientes, eles têm a capacidade de proteger as células contra os radicais livres, que são produzidos pelas células, e que causam inflamação e o envelhecimento também das células, ok? Olha, vocês podem preparar o suco de duas maneiras: na centrífuga, colocando as frutas, os legumes, os vegetais, passa pela centrífuga, vai sair aquele suco e você toma. Mas se você não tem uma centrífuga, não se preocupe, você pode fazer isso no liquidificador, colocando um pouco de água, tá? Batendo, coando e tomando aquele suco, tá bom? No entanto, o mais importante, não é o detox, e sim não intoxicar-se. Por isso é necessário cuidar com os alimentos, que são ingeridos, com bebidas, evitar as substâncias tóxicas como o cigarro e outras substâncias nocivas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sejam saudáveis, tá bom? E aproveitem bastante. Tchau, tchau. Posso colocar a receita, Abi? Você quer comentar alguma coisa? Certo, então deixa eu colocar a receita aqui. Olá, queridos. Oi, gente. Hoje nós vamos ensinar para vocês um suco detox. E aqui nós deixamos de molho com sanitizante por aproximadamente 10 minutos. E para esse suco terão esses ingredientes: couve, brócolis, maçã e vagem. Quando vocês forem preparar em casa, deixe de molho higienizando e depois passe na centrífuga. Estou passando o passo a passo para vocês saberem como preparar. É muito simples. Bem, agora a gente vai para a preparação. Em uma centrífuga, vai colocando o vegetal e vai pressionando para que se extraia bem o suco desse alimento. Coloque um vegetal de cada vez e vá pressionando. Prontinho, o nosso suco vegetal detox está pronto. Viu aí como é facinho de fazer? Ok, esse suco ficou com uma cara boa, hein? Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer ele. Eu já fiz alguns sucos detox e eu vou dizer para vocês que eu tinha um certo preconceito com suco detox. Eu pensei, nossa, essa mistura não deve ficar boa, mas na verdade ela fica deliciosa. Então fica a dica aí, a receita, e a gente vai encaminhar essa receita, né, Oab? Muito bom. Bom, nós teremos agora a nossa palestra. Eu vou pedir para a Abigail apresentar o nosso palestrante de hoje, e aí ele já segue com a palavra. Muito bem, é uma honra apresentar o Dr. Cruxi.
assim. Ele é um médico cardiologista, clínico, e que participou na fundação da Clínica Spa Vida Natural há 40 anos atrás, com muitíssima experiência em tratar inúmeros pacientes através da mudança de estilo de vida e ver os resultados, ver realmente as pessoas mudando de vida, com qualidade de vida, e é isso que queremos para vocês. Então, assim, ele tem sido como um mentor para mim, né? Eu agradeço sempre a ele, né? Pelo exemplo, né? E temos essa honra hoje de ouvir ele. Então, a palestra que o Dr. Cruz vai falar hoje é justamente, né, na área dele, de como cuidar o nosso coração, o aparelho cardiovascular, o sistema circulatório, né, e os benefícios que a gente tem ao deixar o cigarro nesse aparelho. Então, aproveitem e bem-vindo, Dr. Cruz. Boa noite a vocês. Boa noite. Estou escutando bem? Tudo certo aí? Sim, tudo certinho. É que eu estou falando de longe, eu estou aqui no fim de segunda aqui, o meu colega que está aqui no fim do mundo, aqui no Rio Grande do Sul. Mas a tecnologia une todo mundo, né, pelo que se vê. E, então, estamos aqui participando desse curso em que eu vi aqui 20 e tantas pessoas, certamente querendo deixar de fumar, tomando essa decisão, não? Eu diria uma das mais importantes decisões que você possa estar fazendo na sua vida nesse momento. A decisão de deixar de fumar é uma decisão pessoal. Tem gente que acha, eu vou tentar deixar de fumar. Eu tenho falado com muitos pacientes que vêm para deixar de fumar, ou que vinham, agora não estou mais diretamente ligado à clínica, mas eles diziam assim para mim, eu vim aqui tentar. Bom, tentar, você já deve ter ouvido aí nos conselhos gerais, não é um bom estado de ânimo para vocês fazerem, né, tomarem uma decisão dessa. Tentar sempre dá margem para a pessoa, tentei, né, mas não deu. Não, sempre temos que tomar uma decisão mais clara, mais positiva. Eu vou deixar, eu vou fazer, temos que ser assertivos. O problema é que, muitas vezes, nós temos, mesmo assim, decisões boas, mas nem sempre elas perduram. Não sei, não conheço cada um individualmente, não sei qual é a experiência de cada um, mas não importa se é a primeira vez que vocês estão fazendo, ou a segunda, ou a terceira, mas sempre comecem dessa forma. Eu decidi parar de fumar. Então, essa é assim, uma base para começarmos realmente a ter sucesso nesse processo. Não é fácil, eu não posso garantir aqui para vocês que é uma coisa fácil. Eu nunca fumei. Uma vez eu estava falando com um cliente nosso lá e dando todas as orientações, né, que a gente dá, né, faz assim, faz assado, isso e assim. E daqui a pouco ele me escutando disse assim, doutor, eu posso fazer uma pergunta? Eu digo, pode. O senhor já fumou alguma vez na vida? Aí eu não fumei, né? Eu sabia o que ele quis dizer, né? Em outras palavras, você não sabe de nada. Então, eu disse para ele, bem, realmente eu nunca fumei. Mas eu não preciso começar a fumar e vencer para depois poder ajudar. Mas a gente fala daquilo que os outros que já o fizeram conseguiram de sucesso e como que eles o fizeram. Então, a nossa experiência, muitas vezes, é baseado no sucesso que os outros alcançaram e não pessoalmente nessa área. Mas cada um tem seus problemas a vencer e uma das coisas importantes nessa questão de deixar de fumar é você ter força de vontade, autodeterminação e autocontrole.
Então, eu vou, no fim, ainda falar mais alguma coisa sobre esse assunto. O assunto, no entanto, é o coração. Por que do coração? Por que o coração tem a ver com fumante? Então, aí está uma das razões pelas quais você deve deixar de fumar. Você pode dizer para você mesmo, eu preciso. E como médico, eu digo, olha, você deve deixar de fumar. Você tem que deixar de fumar, a menos que você queira encurtar a sua vida. Essa é uma opção naturalmente pessoal. Mas se você quer saúde, quer viver o máximo de dias aqui nessa terra que Deus nos dá, então não fume, porque de outra forma você vai encurtar a sua existência. É mais ou menos assim. Quem fuma uns 40 anos ao longo da vida, ele perde aproximadamente 10 anos de vida. Ou seja, cada ano fumado perde 2, 3 meses de vida lá na frente. Então, você, por uma satisfação momentânea, você vai pagar o preço lá na frente. Quando a gente está muito jovem, longe desses 40 anos, a gente acha, isso aí, sei lá se eu vou estar vivo até lá. Mas o tempo passa e finalmente nós chegamos. E é uma diferença enorme chegar a uma certa idade e ter vida normal ainda pela frente e com qualidade de vida. Então, nesse sentido, deixar de fumar é imperativo, não é uma opção. Você tem que fazer isso, sob pena de perder anos de vida. Mesmo que você possa não ter um câncer, um problema cardiovascular, mas a sua vida, ela com certeza vai ser abreviada pelo uso de um tóxico. Você já deve ter ouvido falar quantos tóxicos tem um cigarro. Ele tem, pelo menos, das últimas contagens que eu estou acompanhando, está perto de 5.000 tóxicos que você inala toda vez que usa um cigarro. Ali vem 5.000 substâncias e não tem uma delas, nenhuma, que possa dizer, não, essa aqui é boa, essa é legal. Nenhuma, tudo tóxico. Agora, vocês imaginam entrando 5.000 substâncias tóxicas, ou seja, venenosas, fora a nicotina, que é a causadora da dependência. O que fazem 5.000 substâncias dentro do seu organismo? E quando você fuma, o cigarro entra pelos pulmões, obviamente. E lá ele entra diretamente na corrente sanguínea. Então, essas substâncias, elas entram pelo sangue diretamente. Não é como comer alimentação, ela passa por um processo de digestão e tal, ainda pode ser atenuado um pouco, mas o cigarro não. O cigarro é na veia, praticamente. É a mesma coisa pegar um concentrado de cigarro e colocar ele numa seringa e deixar pingando, né, num soro, e assim você já recebe toda essa carga da mesma forma como se você fumasse. Agora, imagine uma injeção de tóxicos sei lá, as pessoas quando fumam 20 cigarros por dia, 25, 30, veja, seria equivalente a 30 injeções de 5.000 substâncias tóxicas, e naturalmente as doses são pequenas, senão você morreria na primeira dose, mas, de qualquer maneira, isso é acumulativo. O corpo vai levando, vai tirando, mas sempre vai entrando, sempre fica um pouco e vai aumentando, até que, finalmente, o corpo entra em dificuldades e as doenças começam a aparecer. Então, esse é o processo que nós enfrentamos quando nós colocamos um cigarrinho apenas nos nossos pulmões. E lá vão essas 5.700 substâncias. Agora, fazendo o quê? Ora, tóxico dentro da veia, dentro da artéria, diretamente, ela vai trazer problemas para essas artérias. As artérias estão cheias agora de produtos tóxicos e o corpo reage. Essas artérias, elas começam a inflamar. Esse é o primeiro processo que acontece quando você fuma essa quantidade enorme de substâncias tóxicas. E as suas células, que revestem todos os milhões de vasos que nós temos,
acabam trazendo reações inflamatórias. E você sabe que toda inflamação, ela é um processo que que movimenta todo o problema de defesas do nosso organismo. Eu queria ver se eu consigo aqui compartilhar. Doutor Cruz, ficou no mudo. Falou? Falei? Agora sim. Falou? Dá para ver aí o nosso slidezinho aí? Sim, estamos vendo. Só um instantinho. Eu queria aumentar aqui no... Só um instantinho aí que eu estou fazendo aqui. Onde é que está? Está por trás desse negócio aqui, não vou conseguir. Não dá para ver, eu estou com uma dificuldade aqui. Melhorou? Encheu a tela aí? Agora sim. Então, bom, isso aqui foi a introdução. Então, aqui está. Não sei se dá para ver bem aí. Essa é a nossa situação aqui. Na parte de baixo ali, vocês veem aqueles discos vermelhos, eles é o sangue, né, que está circulando esquematicamente dentro de uma artéria. E esses quadradinhos aí são células, e essas células roxas aí são as células de defesa. Elas estão entrando aí dentro do nosso organismo para tentar eliminar essas substâncias que estão ali trazendo já dificuldades. Mas tudo isso é uma reação inflamatória. Você sabe que onde há má inflamação, existe dor, existe calor, existe, se for na pele, está vermelho, né, por presença maior de sangue. E nesse processo de eu diria assim, cada 20, 30 minutos que você fuma, o corpo está tendo que fazer isso. E ao ele inflamar, essas células ficarem inflamadas, elas precisam novamente cicatrizar. Mas, ao mesmo tempo que há essa inflamação, existe também um estreitamento das artérias, elas começam a se fechar. Então, a primeira coisa que acontece, quando ela diminui o seu tamanho, pela inflamação e pela presença dessas substâncias, então, o que acontece quando as artérias ficam mais estreitas? A pressão sobe. Então, uma das características de uma pessoa que fuma é que a pressão começa a subir. Então, o primeiro problema dentro da área cardiovascular é o aumento da pressão. Outra é, quando você fuma um cigarro, né, a presença de estimulante como a nicotina faz com que sua pulsação tende a aumentar, até às vezes 20 batimentos por minuto. Então, você vê quanto que você exige que o coração trabalhe mais por cada cigarro que você fuma, né? Então, veja, aumenta a pressão e aumenta a pulsação. Toda vez que o corpo consegue inflamar, desinflamar, inflamar e desinflamar, vai gerando o que nós chamamos de cicatriz. É a mesma coisa, onde você sempre machuca sua pele, ela cicatriza, mas se você machuca em cima de novo, ela de novo inflama e nova cicatriz, até que vai ficando um tecido que não é mais um tecido normal da pele, e assim também no interior das suas artérias. De tanto inflamar e desinflamar, essas artérias começam a perder a sua capacidade natural e começam a aparecer pequenos nódulos, pequenas formações que nós chamamos de placas. Essas placas, elas acabam sendo, de uma certa forma, tecido de cicatrização. Só que essas placas, elas vão crescendo para dentro das veias, ou das artérias. E aí, o que acontece? O cigarro já estreita um pouco as artérias, mantém elas sempre mais estreitas, pressão mais alta.
agora vão se formando com o passar do tempo essas placas que vão estreitando cada vez mais as suas artérias. Se isso acontece no coração, que é um lugar que mais frequentemente isso acontece, então as artérias estando fechadas dificultam a circulação do sangue e o que acontece? Você vai começar a sentir dor no peito, que nós chamamos de angina. Bom, a angina é um aviso de que as artérias já estão sofrendo bastante. Isso não vem de um dia para o outro, isso vem ao longo de muitos anos. Estou dando Jimmy aqui, falou Jimmy. De muitos anos de uso de cigarro. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Olha como o corpo aguenta durante muito tempo vamos dizer assim, esses abusos, mas quando ele chega assim, com problemas mais sérios. E um deles, depois da angina, vem o infarto, vem trombose, vem aneurismas. São tudo doenças do nosso sistema cardiovascular. E quando isso acontece, naturalmente, a pessoa já está numa fase bem mais avançada. Por isso, é muito importante você parar de fumar agora. Eu não sei a idade de vocês, mas imagino que vocês, a média deve ser relativamente mais jovem. E essa é a hora de deixar. Porque quando os pacientes me aparecem lá na clínica, dizendo que estão com dor no peito, que não pode andar, que a pressão está alta, e vem dizer que doutor, eu acho que eu tenho que parar de fumar, eu diria assim, olha, você já devia, primeiro, nem ter começado. Em segundo lugar, agora é alta hora, ainda dá para deixar. Ainda tem vantagem em você deixar de fumar, mas se perdeu muito tempo. Por isso, é importante já fazer tudo isso hoje. O número de pessoas que morrem no coração hoje no mundo são os campeões. O coração é a doença que mais mata. Aqui está uma ideia de que acontece, né? Aqui é uma artéria para o lado de dentro e aqui no lado direito uma artéria cheia já de cicatriz, de gordura, de colesterol, tudo que se acumula ao redor, né? Sempre numa tentativa de agora cicatrizar esse permanente estado de inflamação causada pelo cigarro. Então, depois de algum tempo, você vê o sangue para passar por esse canal agora já meio entupido, é cada vez mais difícil. E quando fecha de vez, então nós estamos diante do que nós chamamos de um infarto. Aqui estão os principais problemas de quem fuma ao longo da vida: pressão alta, arritmia, angina, infarto, AVC, trombose, que eu não coloquei aqui, e também aneurismas, que é uma dilatação das artérias, que, geralmente no cérebro, e dando, então, o que nós chamamos de AVC, ou acidente vascular cerebral. Bom, agora aqui está. O que é importante? O importante é você deixar de fumar como você já está fazendo. Parabéns pela escolha que você fez. Agora, como você pode ajudar? O coração recupera, sim, a sua saúde, mas ele tem que ser, você precisa fazer alguma coisa por ele. A saúde do coração, o seu coração pode rejuvenescer. Isso nós já sabemos hoje. Antigamente, logo que eu me formei, diziam uma vez que as artérias estão entupidas para sempre. Hoje sabemos que não, existe a possibilidade dessas artérias serem novamente desobstruídas, mesmo sem fazer cirurgias maiores, ou pelo menos cateterismo e passar fazer angioplastia. Somente com os cuidados que estão aí. Alguns aqui que eu vou mencionar. O primeiro deles é pare de fumar. Quando você para de fumar, depois eu vou mostrar algumas coisinhas aí, mas a primeira coisa que vai acontecer é parar de haver inflamação. Então, o corpo vai parar de ter que reagir a tanto veneno que sempre vinha durante esses anos todos. Então, parou de fumar, o número de batimentos cardíacos já começa a baixar, o coração começa a pressão começa a baixar, os batimentos começam a descer,
e, e com isso já começa a aliviar a pressão que o cigarro e a nicotina exercem sobre o seu sistema circulatório. Agora, é importante também ter outros cuidados. Eu vou focar aqui só rapidamente. É importante mudar de alimentação também. Uma boa alimentação fará com que, em parte, essas artérias já meio entupidas vão começar a se desobstruir. Não é todas que vai acontecer, mas muitas delas vão sim aumentar o seu diâmetro, porque as gorduras, as placas poderão ser diminuídas ou, quem sabe, até reabsorvidas. Então, isso exige uma boa alimentação. E vocês já viram aí no tal do detox que a Silvana passou aí, uma delas são os legumes, frutas, esses produtos vegetais verdes, eles têm a propriedade de desentupir e eliminar a gordura acumulada aí durante muitos anos. Então, veja, você vai parar de fumar, você vai ter uma alimentação melhor, as artérias já vão começar a se dilatar, as gorduras vão começar a sair, o colesterol, que tanto fala do colesterol, mas o colesterol não é assim tão importante assim. Ele é um fator de risco, mas o fator de risco real é o cigarro, não é um fator de risco, é um causador de doenças cardiovasculares. E o colesterol está ali também para participar do processo de cicatrização e recuperação do endotélio. Mas, tá bom, é bom também diminuir. Mas se você passa por uma alimentação onde as gorduras de origem animal não fazem mais parte, ou pelo menos você diminui, você já está diminuindo o efeito da gordura na alimentação e isso vai te ajudar muito. Outra coisa é aumentar a quantidade de atividade física, né? Mas eu ainda vou voltar aqui. Eu só queria colocar aqui, eu já vi que isso também já foi comentado em outra palestra, mas mais ou menos a mesma coisa aqui. Se você para de fumar, a frequência cardíaca e a pressão já baixam. Não toda a sua pressão elevada, mas aquela que está sendo feita a partir do cigarro que você usa. Se você usa um cigarro, a sua pressão sobe um pouquinho. Quando você para de fumar, a pressão já baixa um pouquinho. A frequência volta ao normal. Então, isso é uma questão de 20 minutos, ele volta ao seu standard, aquilo que é o seu normal depois de tantos anos de cigarro. Mas, pelo menos, o efeito mais nocivo já começa a diminuir. 2 horas depois, a nicotina já desaparece, assim, pelo menos visivelmente na parte sanguínea, né? Leva um pouco de mais tempo, né, até que desapareça completamente, mas a nicotina já começa a diminuir depois de 2 horas. Tanto é que quando você não fuma durante 2 horas, o que acontece? Você tem uma vontade muito grande de fumar de novo. Por quê? Porque a nicotina do sangue já diminuiu. Então, por isso a pessoa volta a fumar, porque o corpo agora quer essa quantidade de nicotina permanentemente. Ele acostumou, agora ele quer de novo. Então, por isso as pessoas voltam a fumar cada 2 horas, cada 30 minutos, enfim. À medida em que vai baixando a quantidade de nicotina, o corpo vai pedindo para repor essa quantidade. Mas se você aguentar 2 horas, 3 horas, 4 horas, a nicotina cada vez está mais distante, né? Depois de 24, 48 horas, quem sabe até 3 dias, ela já não está mais aí. O pior dia é o dia que vocês estão passando hoje, que é o 3º dia, onde provavelmente a nicotina já está em 0 no seu organismo e ele está desesperadamente querendo que você reabasteça o seu organismo com nicotina. Mas é aí onde você deve dizer, não vou fumar mais, essa é a minha decisão. Então, a vontade de fumar, ela não demora tanto assim, ela demora alguns minutos, e se você resistir, depois passa. Então, é importante não ficar pensando no cigarro, nem estar em lugares onde o cigarro é usado para você esquecer o cigarro.
porque a quantidade de nicotina já desapareceu, mas o hábito, não só psicológico, mas químico, ele ainda existe e você precisa resistir. Mas resistindo um pouco, uns minutos, ele passa. Então, nesse meio tempo, você faz alguma coisa, bebe água, respira fundo, vai se distrair, mas não fique pensando mais no cigarro. Bom, aqui, ó, depois de 24 horas, os próprios pulmões já estão melhores e já estão começando a respirar com mais facilidade. Você começa a sentir o paladar. É aqui que começa a ter algum problema para algumas pessoas, principalmente moças e senhoras que sentindo um melhor gosto, né, da alimentação, é óbvio que vão começar a comer mais, até porque, em parte, a alimentação vai substituir um pouquinho o prazer do cigarro. Então, mas, por enquanto, não se preocupe com isso, coma um pouco mais, até para vencer esse vício com mais facilidade. Então, depois os riscos, né? Se você passou um ano sem fumar, você já corre a metade só do perigo de ter um problema no coração, se você deixou de fumar um ano. Se você deixou de fumar 5 anos, você vai você vai diminuir praticamente o risco de tanto de infarto quanto ter um problema. E se você aguentou até 10 anos, você está no mesmo nível das pessoas que nunca fumaram. Então, você pode praticamente reconquistar a saúde que você gastou nesses anos que você fumou. Então, isso aqui é bom vocês saberem que isso é assim que acontece. O corpo, ele muda assim, ele vai para melhor. O corpo sempre está procurando o melhor, ele está sempre procurando saúde. Mas se você fuma todos os dias, toda hora, não dá tempo para ele manter-se saudável e ele está sempre em luta contra os venenos que entraram lá. E outro aspecto faça atividade física. Então, o mais importante até do que talvez uma alimentação é fazer atividade física. Se você é sedentário, comece com 20 minutos por dia e intercale com 2 minutos de corrida, ou seja, você caminha no passo que você consegue durante 20 minutos e antes de terminar, ou no meio dessa caminhada, você coloca no relógio e calcule 2 minutos de corrida, assim, trote leve, mas num passo de corrida. E cada dia faça isso, para chegar no fim de uma semana, você ter pelo menos uns 15 a 20 minutos de exercício com mais intensidade. Isso se provou ser mais eficiente do que se você apenas caminha. Mas você precisa saber como é que está o teu coração. Se você já anda com problema no coração, fale com o seu médico para saber se tu pode ou não fazer isso. Mas se você está bem, faça devagar. Se tiver dor no peito, qualquer coisa, então não faça e continue fazendo apenas uma caminhada. Esse é um exercício fácil de fazer, não precisa ir em academias, em lugar nenhum, qualquer lugar onde você estiver, você pode fazer isso. Mas não é necessário aparelhagem, essas coisas mais sofisticadas. E aqui está, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei que estava da nossa clínica lá em São Roque, que lá as pessoas vêm para deixar de fumar, eles ficam 5 dias lá fazendo tudo isso que eu estou falando aqui e comendo essa alimentação que aí está, né? Alimentação natural, saudável, sem nenhum produto, na realidade, de origem animal. É claro que nem todos vocês vão querer ser vegetarianos, mas quanto mais vegetarianos vocês forem, mais saudável vocês serão, mais fácil tirar o hábito de cigarro, mais fácil. Se você for querer deixar de fumar, mas você vai numa churrascaria e vê lá picanha, como o Lula prometeu que agora vai ter picanha para todo mundo, então, cuidado, porque cigarro, café e carne é uma
uma trinca, né? É uma quadrilha. Então, principalmente nesses dias, você larga a mão de comer, né? De café, a gente recomenda que nem use mais café. Pare de tomar café. Café chama cigarro. E a alimentação, quanto menos coisas fritas, gordurosas e de origem animal, tanto melhor. Então, do ponto de vista cardiovascular, esses são os principais problemas que vocês vão encontrar, vão enfrentar, são se continuarem a usar cigarro para o resto da vida. Eu não posso dizer quando é que alguém vai infartar. Eu só sei que, ao longo da vida, mais dia ou menos dia, você está sujeito a isso, né? Então, não arrisque para ver se... Alguns acham, não, eu sou bem, eu estou forte, eu não sinto nada, meu coração está ótimo. Pois é, teu coração está ótimo hoje, mas depois de 10, 15, 20 anos de cigarro, ele já não vai estar ótimo mais. Então, é uma atitude positiva no sentido de você investir no teu futuro. É melhor você fazer o contrário. Você passa em alguma dificuldade agora e a recompensa virá para o resto da vida, do que cada cigarro que você passa, você sente um prazer, mas depois vem a conta e essa conta às vezes pode me custar caro. Então é melhor primeiro conquistarmos as coisas para depois desfrutá-las, e não já desfrutar e depois temos que pagar a conta. Algumas coisas que poderiam ajudar já foram ditas aqui, mas eu vou reprisar os alimentos que dão uma boa limpeza para você e inclusive ajudam a acalmar seus nervos. Então, são o brócolis, que já foi falado aí, ele é um bom desintoxicante. Todas as frutas cítricas, elas são antioxidantes, elas são combatedores de radicais livres, que vocês estão cheios por causa do cigarro, hoje já não, mas já estiveram. Limão e agrião. Eu recomendo agrião porque ele é bom para desinflamar as artérias e também desinflamar os pulmões. E outro que eu gostaria de terminar aqui, para não cansar ninguém aí, é o seguinte: não sei qual é a crença de vocês, que vocês são, se vocês creem se têm alguma fé, mas nós entendemos assim: cada passo que você dá em direção a uma melhora, que é para o seu bem-estar, que é para aumentar a sua saúde e longevidade e evitar coisas ruins, na realidade, um estímulo que não vem de você. É o nosso Criador que dá esse estímulo para você. Então, se você está aqui hoje querendo deixar de fumar, isso é resposta a um estímulo que Deus está te dando. Pode ser que você nem conheça a Deus, não sabe nem quem é, nem acredita nele, mas se você tem um desejo de melhorar, você pode ter certeza que esse estímulo vem dele. E essa aspiração você pode aproveitar, porque se ele te inspira a deixar, ele também vai te capacitar a conseguir fazer isso aí, né? Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem, dar uma olhada num livro na Bíblia que se chama Filipenses, no capítulo 4, verso 13, não sei se já não foi mencionado aí no curso, mas então eu repito, lá diz assim: eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, quem nos dá vida é o nosso Criador. Então, deixar de fumar pode ser difícil, para alguns é impossível, quem sabe, mas nada é impossível se você reconhece, poxa vida, será que Deus realmente quer o meu melhor? Sim, Ele quer o seu melhor, e não só quer, como quer te oferecer a força para você fazer isso. E ao você fazer isso, deixar de fumar, como você já está fazendo, você vai ver que você vai começar uma vida nova. As pessoas que deixam de fumar, elas vão dizer assim: poxa vida, como é que eu fui ser tão... Meu pai foi fumante durante muitos anos. Infelizmente, ele deixou de fumar um pouco tarde, mas mesmo assim, ele ainda aproveitou uma boa parte da vida que ele talvez não aproveitasse caso não deixasse de fumar. Mas nós falávamos para ele, principalmente minha mãe: deixa de fumar, deixa de fumar. E ele insistia em não querer deixar de fumar. Acho que é porque
santo de casa não faz milagre, né? Vocês devem saber isso. E aí o meu pai, finalmente, depois que a mãe largou mão de pedir, porque ela viu que não adiantava nada, e então um dia ele mesmo resolveu deixar de fumar, não disse nada para ninguém, e depois ele contou a experiência dele. Ele disse que ficou quase maluco, mas finalmente ele deixou. Depois ele disse assim para nós: eu não sei onde é que estava a minha cabeça que eu não deixei de fumar mais tempo, né? A vida é outra quando você deixa de fumar. Mas não espere demais, não espere demais. Meu pai, infelizmente, esperou um pouco demais. Ele ficou muitos anos sem fumar, mas ele já tinha certos problemas que não foram possíveis reverter completamente. Então, aqui está minha sugestão: não fiquem postergando e façam isso de preferência de uma vez por todas, né? E se precisar de ajuda externa, Deus está para ajudar, e nós também estamos aqui para ajudar vocês, dar conselhos se vocês precisarem, para enfrentar esses problemas que vocês talvez estejam já enfrentando. Que Deus abençoe você, foi muito bom ter vocês, e espero que todos vocês tenham sucesso nessa aventura que vocês se empenharam conosco. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Legal. Doutor Cruz, para a gente manter o nosso costume, você poderia fazer uma oração com o grupo? Já, terminando já está terminando tudo aí. Você faz a oração e depois a gente finaliza. Ok, tá bom. Vamos então, quem quiser nos acompanhar nessa oração, está às ordens. Nosso bom Pai, que habita nos altos céus, foi uma satisfação estar em contato com cada uma das pessoas que nos assistiram. Não conheço cada um deles, não. Pelo menos um conheço, mas os demais não os conheço, mas tu os conhece, não só pelo nome, mas conhece a vida, conhece onde eles moram, sabes tudo, quantos cigarros estão fumando, as dificuldades que estão tendo, e colocamos eles todos em tuas mãos para que o teu poder, a tua ajuda possa animá-los a vencer essa etapa importante das suas vidas e iniciar uma nova vida com saúde, com alegria, e não somente agora livres desse vício, mas eles serão certamente agentes, propagadores dessa mensagem maravilhosa, não custa nada, é de graça, e que milhões de pessoas estão hoje padecendo de doenças devido ao uso indevido do cigarro, e possam eles, de alguma forma, atenuar também o sofrimento das pessoas que lhe rodeiam. Quero abençoá-los nessa sua luta e que, no fim da semana, todos eles estejam vitoriosos e prontos para uma nova jornada na sua vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, haja coração, hein? Vocês perceberam que máquina incrível que nós temos? E com um pouquinho de ajuda, ela se recupera e se rejuvenesce, né? Que maravilha! Olha, uma das coisas que o Dr. Cruz falou aí, eu já vou usar para mim também. Faz um tempo que eu tô me cobrando para fazer exercício, eu tô postergando, mas amanhã eu tô combinando aqui com vocês que amanhã eu vou fazer 20 minutos de caminhada para começar e vou levar isso para o restante dos meus dias aí. Eu preciso melhorar também. Então, essa é uma ótima decisão para nós. Antes de nós finalizarmos, eu vou chamar a Abigail, ela vai dar mais uns recadinhos e depois eu volto aqui para a gente concluir juntos. Muito bem, queridos. Que bom, né? Que bom é o que eu sempre falo para os pacientes. Quando você quer fazer uma mudança, você precisa se justificar. O porquê que eu vou fazer esta decisão? Isto em tudo, né? Não só no cigarro, mas
por que que eu vou deixar de comer tal alimento? Por que que eu vou incluir tais alimentos na minha dieta? Por que que eu vou começar a fazer exercício? Quando a gente tem justificativas, é muito mais fácil se manter nessa decisão. Então, aqui no curso também queremos te dar essas ferramentas, essas justificativas de tudo que você ganha. Nossa ênfase nesse curso é, sobretudo, em focar nos aspectos positivos, em tudo que você ganha ao deixar de fumar, né? Como o Dr. Cruz falou, uma qualidade de vida que você não imagina, né? Que pode ser tão bom e que hoje, talvez, com 40, 50 anos, você pode ter mais saúde do que há 20 anos atrás, sem o cigarro. Então, fica ali a nosso incentivo para você. E não esqueçam que estamos orando por vocês, né? Como o Dr. Cruz falou, é muito difícil e às vezes impossível para nós, como seres humanos, mas não estamos sós nessa caminhada. Então, não esqueçam de pedir vocês ajuda para Deus, se assim acreditam, e saibam que nós estamos também orando por vocês. Então, não esqueçam também de sempre ler o checklist, né, para internalizar ali as diversas atividades que vocês podem fazer para ajudar na desintoxicação e ter um dia mais fácil, certo? Então, era isso da minha parte, e aí o Eric vai continuar com você. Isso, pessoal, já chegando na parte final. Então, no primeiro dia, vocês se lembram que nós fizemos um compromisso juntos, né? Como eu vi que tem pessoas que estão chegando hoje, eu gostaria de desafiar vocês também a fazer esse compromisso conosco. E aqueles que fizeram no primeiro dia, vamos reforçar aqui esse compromisso também, para que a gente se mantenha focado e se mantenha com força e com disposição, né? Com bom ânimo. Qual foi a decisão que nós fizemos? Vocês se lembram? Nós falamos juntos 3 vezes, eu decidi parar de fumar. Então, eu convido você a repetir comigo aí aonde você estiver, se possível em voz alta, 3 vezes. Vamos lá. Eu decidi parar de fumar. Eu decidi parar de fumar. Com ânimo e com convicção, a terceira vez, eu decidi parar de fumar. Pessoal, não se esqueça, amanhã das 7 às 9 o grupo vai estar aberto. Não se esqueça de colocar na sua agenda 15 minutos antes para seu relógio despertar e você estar conosco amanhã às 8 da noite. E vamos disponibilizar então a dica do dia e também a gravação do vídeo de hoje para quem eventualmente teve alguma dificuldade. Então nós nos vemos amanhã. Tenha um bom restante de noite e nos vemos amanhã. Te espero, hein? Até mais. Tchau, tchau.